Alô, alô, passista de escola de do sul do país, Adriano Oliveira. Bom dia, Adriano. Bom dia, Pedro. Sabe que aqui no setor bancário sul, Pedro, tem também bloco de carnaval, tem muitas... festa de carnaval, vamos dizer o seguinte, como você conhece bem aqui o setor bancário sul, ao lado tem um bar que normalmente se caracteriza exatamente pelo samba. E aqui, onde fica o estúdio da Rádio Bandeirantes, a estrutura próximo da nossa estrutura aqui da rádio, está completamente fechada exatamente para os blocos de carnaval que passam aqui pelo setor bancário sul. Então, para aquelas pessoas que acham, Pedro, que política é a única coisa que tem aqui em Brasília, nada disso, meu amigo. São vários blocos, para você ter uma ideia, ao longo deste sábado e ao longo deste fim de semana. E eu vou destacar, antes, claro, já a gente vai falar sobre o principal assunto aqui que tem rondada política, e eu vou citar alguns para quem, por acaso, ou venha para Brasília, ou que está aqui em Brasília acompanhando. Tem já, aqui no setor bancário sul mesmo, a partir das 11 horas da manhã, o bloquinho Aparelhinho, que vai ter vários DJs fazendo várias sets de música. Outros destaques, tem o Bloco do Amor ao meio-dia, no Museu Nacional da República, da capital federal. O Bloco Baratinha, que é um bloco tradicional com crianças. Tem o Baratinha e o Baratona, que são para os adultos. O Baratinha é a 1h da tarde no Parque da Cidade. Outro destaque é o Bloco do Bem, Carnaval Kids, que é na Praia Parque, com a banda Matraca Aberta e Adriana Sammartini. São músicos aqui da capital. E no próprio Na Praia Parque, que é uma estrutura que tem junto do Lago Paranoá, tem um bloco que faz muito sucesso aqui em Brasília, chamado Eduardo e Mônica. Eles tocam músicas, claro, mais do rock, e fazem uma homenagem a uma das grandes canções da banda daqui de Brasília, Legião Urbana, a música Eduardo e Mônica. Eu falei do Baratinha, o Baratona também sai lá no Parque da Cidade, e tem o bloco Fora do Eixo, né, que fica no complexo Fora do Eixo. E aí, olha, tem muita coisa pela frente, viu, Pedro? Bloco de rua, tem carnaval em Brasília, sim, em meio a toda a confusão política, viu? Teve gente que já sambou lá no Supremo Tribunal Federal de algumas investigações, hein, Adriano Oliveira? Sim, o ministro José Dias Toffoli. E a situação... Deu uma sambadinha, aquela do Rubinho lá. Não foi uma samba, né? De uma grande passista da avenida, assim. Não foi um samba completo. Aquela sambadinha que o Rubinho, quando ganhava, ia fazia, né? Rapidinho. Fazia, né? Rapidinho. Na verdade, ele jogava um pé pra frente, um pé pra trás, um pé pra frente, um pé pra trás, e aquilo era um samba. E a situação do ministro Dias Toffoli, se o Supremo tinha a intenção de tirar um pouco do foco das discussões e diminuir a partir daquela reunião que ocorreu quinta-feira, é bom a gente lembrar que a sessão do Supremo foi praticamente, usando aí um termo muito da Fórmula 1, foi um speed race, foi uma troca de pneu, foi algo muito rápido a sessão do Supremo por causa dessas reuniões dos ministros para tratar do caso do Banco Master e de todas as denúncias que acabam sendo imputadas, ou pelo menos ilações, ou o ministro diz que não tem ilação nenhuma, sobre o caso do Banco Master, das relações com o resort, das empresas, da família. E esse desgaste político, a intenção dessa reunião era tentar, e até foi divulgado ontem no site Poder 360, boa parte do que ocorreu nesse encontro de quinta-feira entre os ministros. E uma das discussões que tem ocorrido aqui em Brasília é quem vazou essas informações tão detalhadamente, porque tem até aspas com relação às falas de ministros desse encontro. E um ponto que pesa por aquilo que foi divulgado pelo site Poder 360, Pedro e amigos, é que numa das falas o próprio ministro Flávio Dino ressalta que essa crise no Supremo é uma crise política e que tinha que distensionar esse tipo de crise política. E o site ele acaba revelando nessas falas de que tinha um certo consenso para que o ministro Dias Toffoli continuasse nesse caso como relator com a maioria dos ministros, mas 2 ministros se colocavam ali pelo menos como na dúvida. No caso, Carmen Lúcia, que gostaria de ver mais sobre o relatório que foi feito pela Polícia Federal, e o próprio ministro Edson Fachin tentando tirar todo o foco e o holofote em cima de Dias Toffoli. E nesse processo todo se encontrou uma solução para que não sambasse o ministro Dias Toffoli,
para que ele saísse do processo de relatoria. Os ministros enviaram uma carta falando e defendendo o ministro Dias Toffoli e passando esse processo todo para André Mendonça da Suprema Corte. Porém, Pedro, ontem, com essa divulgação mais detalhada do que foi a conversa, acabou criando um outro alvoroço novamente no Supremo Tribunal Federal. Teve carta de partido político do União Brasil e do PP que emitiram ontem defendendo o ministro Dias Toffoli, né, Ciro Nogueira e Antônio Rueda, para ver se consegue, pelo menos no aspecto político, distensione. E é interessante, quando você tem oposição e situação praticamente no mesmo embalo, com relação às críticas ao ministro Dias Toffoli, você até começa a ficar impressionado, porque normalmente você sempre tem um lado e um outro, ou que defende uma certa posição e outro que acaba rebatendo. Mas nas discussões que tem sobre impeachment no Congresso Nacional, pelo menos aqueles integrantes que têm vindo ao microfone têm falado muito sobre o desgaste do ministro Dias Toffoli com relação a todo esse processo do Banco Master. O que se espera agora é que o ministro André Mendonça, sendo o relator do caso, ele dê uma certa tranquilidade nesses processos. Ontem ele já teve encontro com a Polícia Federal e a ideia é que seja que ele consiga observar novamente todas as provas e que possa detalhar essas provas e assim começar a desenvolver um inquérito a partir daquilo que já tinha sido feito até pelo próprio ministro Dias Toffoli, mas com um olhar em que a sociedade, pelo menos acredita, Pedro, que seja um olhar mais neutro a partir de tudo que acabou surgindo. É interessante que carnaval em Brasília, antigamente, ele tinha um esvaziamento, quase não se falava nem de carnaval. Depois, com o passar do tempo, os blocos foram ganhando corpo e Brasília até se tornou um local em que o carnaval ele é um pouco mais ativo do que em anos anteriores. Mas a política não se discutia nesse período. Ele era focado exatamente à folga e ao carnaval. Mas no Brasil tudo acaba acontecendo e esse assunto é um assunto que toma conta do noticiário e também dos movimentos políticos durante o carnaval, Pedro. Muito bem, esse é o Adriano Oliveira, jornalista que está de plantão na Rádio Bandeirantes de Brasília, apurando todas essas notícias. Juristas têm vindo a público para falar dessa situação do ministro Dias Toffoli. Miguel Reale Júnior chamou a medida de esdrúxula. Celso de Mello, ex-ministro do Supremo, dúvida sobre julgador fere crédito moral da corte. São palavras duras que estão sendo trazidas e hoje o Estado de São Paulo menciona ao envolvimento da ex-mulher de Dias Toffoli no esquema com a venda do hotel de luxo lá do Paraná. Roberta Rangel, ex-mulher do ministro Toffoli, que aparece também nas mensagens que foram interceptadas, extraídas, na verdade, não interceptadas, extraídas pela Polícia Federal do celular do Daniel Vorcar, mas as investigações não continuaram, né? Então, nós só temos aí essa menção até agora. É um caso muito importante, nós vamos tratar disso na sequência, aqui no Jornal Gente, com uma entrevista recebendo o professor Ives Gandra Martins, grande jurista renomado, para trazer considerações a respeito desse momento de crise que vive o Supremo Tribunal Federal. Adriano, falamos ao longo do dia. Bom trabalho para vocês por aí na capital federal.